Olá, alunos dos oitavo anos, tá? Continuando a matéria, a disciplina de geografia, tá? E referente à última matéria que nós estudamos sobre a dispersão humana, tá? Como surgiu os seres humanos, tá? E as mudanças que ocorreram, tá? Fisiologicamente, nos seres humanos. Então foi um assunto que foi discutido, tá? Na aula passada, né? Na forma presencial. Bom, essa aula são para os oitavos anos, tá? Que é referente à semana do dia 27 ao dia 30. Lembrando que toda semana, tá? Até acabar a quarentena, a gente vai mandar atividades semanais para você, tá? A nossa habilidade, eu quero que vocês entendam o assunto da matéria, é que vocês consigam, tá, descrever as rotas da dispersão da população humana pelo planeta. Então, através das aulas, a gente vai vocês vão ter essa habilidade de de descrever essas rotas, tá? E o nosso objetivo é compreender a importância dos fósseis, tá, na dinâmica migratória dos povos primitivos. Então, no início da disciplina, da matéria, tá, a dispersão da população humana. Gente, como surgiu a população humana? Vamos ver. Pensaram? Tá, então vamos lá. Tá? Essa é uma questão que vários cientistas, né, até mesmo nós, né, pessoas comuns, têm essa dúvida, né, essa curiosidade. Onde surgiu os primeiros seres humanos? Tá? Então, estudos genéticos, ele indica, tá, que o primeiro ser humano que surgiu na Terra, ele surgiu lá no sul da África, né? Então, professor, mas como que eles conseguiram fazer essa descoberta? Gente, simples, né? Depois que começaram a genética, a biologia, entender os estudos genéticos, então ficou fácil para a humanidade fazer descobertas há milhares de anos, tá? Então, através do genético descobriu-se, tá? Que foi devido ao fator genético, descobriu que o homem então surgiu lá na África, tá? Esse estudo genético, ele entrou, tá, na discussão sobre as raízes da humanidade. Então, onde estabeleceu a primeira raiz, tá, o primeiro ser humano que hoje estamos aí na humanidade, fazendo várias evoluções que hoje estamos aqui, tá? E graças a esses estudos genéticos, ele ajudou então que o primeiro ser humano, tá? Primeiros seres humanos, ele surgiu no sul da África, mas tem muitos cientistas ainda que acreditavam, né, que hoje já caiu por terra e os seres humanos então não surgiu lá do leste do continente como algumas bibliografias dizem, tá? Mas sim lá no sul da África. Então isso foi feito através de descobertas genéticas, tá? E pesquisadores americanos, eles sustentam que o sul da África provavelmente ofereceu condições, tá, do surgimento dos primeiros seres humanos modernos, tá? Ambiente, temperatura, tá? A geografia do local, tudo isso ajudou que surgissem lá os primeiros seres humanos, tá? E há quanto tempo que vivem, tá? Quanto tempo que surgiu os primeiros ancestrais? Os nossos primeiros ancestrais, então, surgiram aproximadamente 130 mil anos atrás, tá? E a partir daí, começaram a dispersar por todo o planeta. Então, eles saíram da África e começaram a migrar do continente africano, passando para vários países, tá? Da Europa, da Ásia, da América, né? E assim foi o que ocupando todo o espaço do nosso planeta.
Os motivos desse deslocamento são a busca pela sobrevivência, é o alimento. O alimento, eles precisam sobreviver. Então, eles eram um povo nômades. Gente, o que é uma pessoa nômade? É uma pessoa que não tem morada fixa. Ele, em cada situação, em cada período, ele está em um lugar diferente, ele não tem uma moradia fixa. Então, eles eram dessa forma quando surgiram há 130 mil anos, tá? Até hoje, os seres humanos, eles se deslocam motivados por alimento, tá? Que são as melhores condições de vida. Nós saímos hoje de um país, vai para outro, através do emprego, saímos de um estado, vai para outro, através do emprego. Então, assim, praticamente não mudou nada, né? Hoje qual que é a nossa principal prioridade hoje? É sobrevivência, é alimentação. Então, como os povos nômades, tá, há 130 mil anos, tá, eles andavam de local para local em busca do alimento, hoje os seres humanos fazem a mesma coisa, tá? Claro, em situações diferentes, tá? Em melhores condições de vida, mas a prioridade é ainda o alimento. Aqui temos aqui um mapa, tá? de como que foi esse percurso, tá? desses nossos ancestrais. Tá? Então, eles saíram da região da África, né? Saíram da região da África, foram para a Europa, né? E habitaram o continente asiático, né? Entrou, tá, nas Américas, tá? Habitaram a América do Norte e a América Central. Algumas partes dos nossos ancestrais, eles foram para a Oceania, tá? E assim eles foram enchendo todo o planeta. Então, eles começaram, como disse que eles eram pessoais nômades, tá? Eles não chegaram na África e ficaram só na África, tá? Eles não ficaram só na África. Eles foram percorrendo por todo o continente, tá? Até que hoje né? Hoje os seres humanos habitam todo o continente, tá? Todo o continente. E cada local que eles passavam, ao longo de milhares de anos, eles iam se modificando, ou seja, eles iam se evoluindo. Os pesquisadores sustentam, tá, que o sul africano provavelmente ofereceu melhores condições de surgimento, tá? Foi o que eu te falei no começo da aula, tá? Que as condições ajudavam que a África, eles ajudariam, tá? As condições favoráveis para que surgissem os primeiros seres humanos, tá? Que foram a evolução dos primeiros seres humanos. É claro que eles não viviam, tá? Não era somente uma espécie, eram várias espécies, mas na medida que eles iam percorrendo cada continente, eles iam cruzando espécies diferentes e ia surgindo uma nova espécie. Mas lembrando que a evolução não acontece de forma rápida, tá? É demorado, é coisa de milhares de anos. A autora, tá? Uma professora da Universidade de Stanford, da Califórnia, né? Em uma entrevista com a BBC, disse que encontrou uma diversidade genética. Então, no cromossomos de um indivíduo, tá, dos nossos antepassados, então eles fizeram um mapeamento genético e encontraram vários tipos de genes, tá, diferentes no ser humano. Então, entre as populações caçadoras
e coletoras da África, tá? Então eram dois grupos, tá? Eram grupos caçadores e coletores. Então nesse mapeamento genético encontraram genes dessas duas populações, tá? E mais 500 sedentários baseados na agricultura. Gente, então entrando um pouquinho no sedentário, então a diferença do sedentário com nômades, tá? Nômades, disse a aula passada, que são populações, né, que na época, quando surgiram os primeiros seres humanos, eles andavam em continentes e continentes, né, e em busca de comida, tá? Só que teve um momento que eles ficaram sedentários, eles se alojaram perto de rios, né, de mares, tá? E começou a nossa agricultura. Então, aí começou então um novo estilo de vida dos seres humanos, tá? O sedentarismo, que eles não precisavam mais ir em busca da comida, eles plantavam e usavam, tá, para sua subsistência. Essas populações eram altamente estruturadas e relativamente isoladas uma das outras, provavelmente retendo grandes variações genéticas, né? A professora Brenna Rain, da Universidade de Stanford, ela afirmou. Então, assim, as populações sedentárias, quando eles começaram a ficar perto de rios ou mares, né? E porque a água perto da água seria mais fácil a atividade do plantio. Então, só que eles eram bem estruturadas, tá? E eles eram bem estruturadas para o seu plantio. E eles não eram juntas, tá? Eles eram relativamente isoladas. E nesse estudo afirmou que existia, né, diferentes variações genéticas entre essa espécie. Então significava o quê? Que cada grupo de hominídeos, eles tinham uma espécie diferente, tá? Mais para frente a gente vai ver os tipos, né, alguns tipos de espécies que existiam esses seres humanos, tá? Então ocorreu o que? No cruzamento entre eles. Então, um determinado grupo de hominídeos cruzaram-se com outros hominídeos e começaram a formar novas espécies de seres humanos, tá? Eles pegavam características de várias, né, de várias espécies. Analisando os padrões de diversidade genética entre 27 populações africanas atuais, e percebemos um declínio de diversidade que começa de fato no sul da África e progride à medida que a análise caminha em direção ao norte do continente. Gente, resumindo isso aí, significa o quê? Que essas diversidades genéticas, tá, que foram descobertas pelos cientistas, eles analisando grupos africanos do sul, né, e com outros do continente mais voltada para o norte, tá? Como eram grupos diferentes de hominídeos, tá? Então, se eram espécies diferentes, a característica genética deles são diferentes. Então, nenhum hominídeo que foi estudado encontraram tanto padrões genéticos de uma espécie do sul quanto no norte. Então, significa o quê? Que houve um cruzamento entre eles, tá? Então, num determinado momento, eles se encontraram e se cruzaram e formaram os descendentes, tá? Levando as características genéticas de cada uma delas. Existem algumas evidências, tá, desses hominídeos, tá, recentemente, mais ou menos por volta de 1974, né, se não me engano, né, 75, foi encontrado um fóssil, tá, umas ossadas de um fóssil, acharam 40% dessa ossada de um fóssil chamado Lucy, tá? Ele foi encontrado
lá na África, na Etiópia, numa região da África, e pertencia a uma espécie de hominídeos que se chama Australopithecus afarense. Tá? Então, foi mais ou menos um dado bem importante para ciências, tá? Descobrirem de onde vêm as nossas origens. Então, a Lucy, que foi encontrada lá na África, então ele trouxe bastante base sólida, tá? Quanto à evolução do homem e o surgimento dele na África, aproximadamente 130 mil anos atrás, tá? E ele pertencia a um grupo de uma espécie de hominídeos que se chama Australopithecus afarensis. Então, Lucy, como falei, ele foi descoberta na Etiópia, tá? Que é uma região da África, há aproximadamente mais ou menos 40 anos, tá? Uns 40 anos foram descobertos. Claro, né, como eu te disse, não encontraram todos os fósseis, todos os esqueletos delas intactos, encontraram apenas 40%. Mas, gente, você concorda comigo que 40% traz dado suficiente, tá, para poder afirmar que realmente os seres humanos surgiram na África, né? É claro, não vai achar 100% as ossadas, que com o tempo ele vai se perdendo, né? Mas a quantidade que acharam já foi suficiente para poder estudar sobre a evolução do homem, tá? Então, acharam 40%, mas acharam totalmente preservado, tá? Então, segundo os estudos, tá, dessas evidências, tá, da Lucy, gente, lembrando, a Lucy foi encontrada na África, tá? Numa região que chama Etiópia. Então, ela viveu, segundo alguns estudos, relatos, né, e evidências, através do material encontrado, ela viveu cerca de mais ou menos 3,1 milhões de anos, tá? Então, isso, 3,1, né, 3 milhões, aproximadamente 3 milhões de anos, tá? E com essa descoberta, então, foi importantíssimo para o cientista descobrir como surgiu os seres humanos. Como é que era a característica da Lucy? Então, os nossos ancestrais, tá? Hoje lembrando que a espécie humana, né? Hoje, nós, seres humanos, pertencemos à espécie Homo sapiens sapiens, tá? Então, a gente veio de várias espécies até chegarmos hoje nessa espécie de Homo sapiens sapiens, tá? E através do estudo da ossada da Lucy, então, ela tinha aproximadamente 1 metro de altura e pesava aproximadamente 29 quilos, tá? Então, significa que os nossos ancestrais eram de baixa estatura. Era o tamanho médio na época desses ancestrais é aproximadamente 1 metro, tá? Hoje, uma altura média, né, da população, 1,70 m, 1,80 m. Então, assim, e olha como houve a evolução, né, na matriz óssea, né, dos seres humanos de hoje comparado com os seres humanos nossos ancestrais, tá? E hoje o esqueleto de Lucy está preservado, né, no Museu Nacional da Etiópia. Então ficou um grande marco, está em exposição no museu, né, para comprovação científica que nós tivemos um passado, tá, um passado e uma história, né, para contar. Então, comparando essa menininha, tá vendo? Deve ter mais ou menos a idade dela de uns 6, 7 anos, de 1 metro, tá? Comparando com o esqueleto da Lucy,
ela é quase o tamanho de uma menina de 6, 7 anos, tá? Então, lembrando, Lúcia, ela era adulta, tá? Ela era adulta. Então, comparando com uma criança, ela tinha uma estatura de uma criança. Gente, bom, a aula de hoje é só esse resumo, tá? Para a continuidade da aula passada, tá? Nas aulas presenciais. Mas se você tiver mais interesse em saber sobre a história da humanidade, temos sites aqui para vocês escolherem, né? Para vocês investigarem, se vocês quiserem saber mais, tá? Que é a da Nova Escola, UOL, tá? E Super Abril. Vou deixar um exercício com vocês, tá? Sobre a matéria de hoje. E lembrando que esses exercícios, tá? Vocês vão responder e vai me entregar no e-mail que vai estar no final dos slides, tá? Então, primeiro exercício. É comum que os livros e meio de comunicação apresentem a evolução do Homo sapiens a partir de uma sucessão progressiva da espécie como na figura. Então, gente, olhando a figura aqui, então, existe que uma evolução progressiva, tá, de uma espécie. Tá? Nós vemos aqui, tá, uma espécie, né, que está curvada, que anda rastejando, e na medida que vai passando, ele vai ficando ereto. Então, respondendo essa questão, tá? Vocês vão colocar se as questões são adequadas ou inadequadas. Eu vou ler para vocês aqui de novo, tá? E vocês voltam e respondam 5 questões só, tá, gente? Então, é comum que os livros, tá? Então, a maioria, se vocês pegam alguns livros, tá, de biologia, então, a primeira figura que vocês vê quando falam em evolução é essa figura, tá? Você vai ver essa figura. Pega qualquer livro de biologia, vocês vão ver essa figura. Então, é comum que os livros e meios de comunicação representem a evolução do Homo sapiens a partir de uma progressão de espécies, tá? Você acha que isso é correto ou não é? Tá? Então, na questão abaixo, a letra... Continuando a questão. Coloque-se na extrema esquerda, então, voltando aqui, na extrema esquerda, que tem esse parecido, um chimpanzé. Né? Coloca na extrema esquerda da figura espécies mais antigas. Tá? Indivíduos curvados, com braços longos e fase simiesca. Gente, a palavra simiesca, anotem aí, significa aparência de um macaco, né? E completa-se a figura adicionando sempre à direita as espécies mais recentes, que são os Solapithecus, quase que totalmente eretos, e os Neandertais, e finaliza-se com o homem moderno. Então, voltando aqui na figura, né, da esquerda, né, esse parece um orangotango, né, um chimpanzé, desculpa, né, são espécies mais antigas, tá? E na medida que vai subindo, tá, eles vai se modernizando até chegar, tá, no homem moderno, que é o primeirinho aqui do lado direito. Essa representação, ela é a questão A. Ela é adequada? A evolução do homem deu-se ao longo de uma linha contínua e progressiva? Cada uma das espécies fósseis já encontrada é um ancestral direto de espécies mais recente e moderna? Se você acha que for a A, você vai assinalar A, se não for, tá? Você vai assinalar a correta. A questão B. Ela é adequada porque as espécies representadas na figura demonstram que os homens são descendentes das espécies mais antigas? Será que somos descendentes? Tá? Será que nós aqui somos descendentes dessas espécies mais antigas?
e menos evoluído da família do gorila e chimpanzé? Tá? Será que somos uma evolução de gorila e chimpanzé? A letra C, inadequada, porque algumas das espécies representadas na evolução do homem seria bem mais representada inserindo lacunas entre uma espécie e outra, mantendo-se figuras apenas as espécies ainda existentes. Então, assim, faltou algumas informações, tá, para representar que uma espécie é diferente da outra. A letra D. A questão é inadequada porque algumas espécies representadas na figura podem não ser ancestrais das espécies seguintes. A evolução do homem seria melhor representada com galhos de um ramo, como uma das espécies ocupando a extremidade de cada um dos galhos. Então assim, a nossa espécie, nossos ancestrais, seria bem representada se eles tivessem a mesma atividades que os primatas existiam na época. Tá? Então, essas questões A, B, C, D respondam qual é a correta. A letra 2. Esse gênero Homo, gente, Homo significa de hominídeos, tá? Hominídeos, tá? São espécies, tá? São espécies que simbolizam a espécie humana, tá? O gênero Homo tinha a habilidade de fabricar utensílios simples de pedra, alimentava-se de vegetais e carnes e provavelmente desenvolveu uma forma de linguagem. Trata-se do gênero Homo habilis. Letra B, Homo erectus. C, Homo sapiens. Ou D, Homo neandertais. Então, é só ler a questão e ver quais eram as atividades que eles faziam, tá? Para a busca do alimento. Vou ler de novo, tá? Esse gênero Homo tinha a habilidade de fabricar utensílios simples. Por que eles fabricavam utensílios simples de pedra? Porque através das pedras eles formavam pontas, né? Para caçar, para matar animais e para eles se alimentarem, tá? Então, essa espécie que existia ao longo de milhares de anos, ele pertence a qual espécie? Homo habilis, Homo erectus, Homo sapiens ou Neandertal? Tá? Pense aí e responda. A3. O estudo da história evolutiva do homem, assim como a história de vida de outras espécies, é complexo e cheio de lacunas, uma vez que o trabalho é feito basicamente com fósseis, que nem sempre estão bem preservados. O esqueleto mais antigo encontrado no Brasil é da espécie Homo sapiens, que viveu cerca de 11 mil anos e é conhecido por qual nome? A. Helena. B. Luzia. C. Lúcia ou D. Lucy? Gente, então, essa questão, tá? Ele significa o quê? Que através, tá, dos estudos fósseis, tá, alguns materiais não conseguem ser preservados ao longo de milhares de anos, mas algumas partes conseguem ser bem aproveitadas e é o suficiente para que os cientistas consigam, tá, a fazer a grande descoberta. Então, desses três nomes, não são espécies, são nomes de pessoas, tá? Então, entre esses nomes A, B, C e D, qual deles foi encontrado no Brasil, tá? Mais ou menos há 11 mil anos? A Helena, Luzia, Lúcia ou Lucy? A questão 4, tá? Sobre a constituição da primeira estrutura urbana, é correto afirmar sobre a formação, tá? Toda a estrutura da formação dos seres humanos, os primeiros seres humanos no planeta, tá? Qual que era a estrutura que eles tinham, tá? Para eles formar grupos, formar uma sociedade. Primeiro, a letra A. Durante o surgimento das primeiras formações urbanas, os homens
viviam em caverna? Letra B. Nas primeiras formações urbanas, apareceram instrumentos rudimentares produzidos pelo homem? Tá? Então, assim, quando eles começaram a se formar e viverem já de modo sedentário, de modo de fixar suas raízes e começar a plantar, tá? Aparecer instrumento produzido pelo homem, aí é questão de você pensar na questão do estilo de vida deles, tá? Eles eram sedentários já não eram mais nômades. A letra C. O início das primeiras cidades já indicava o processo de sedentarização do homem, proporcionando uma revolução agrícola. E a D. Quando surgiram as primeiras formações urbanas, o homem era essencialmente caçador e coletor? Pense aí e responda. Questão 4. E a quinta é muito simples, gente. É muito simples. Nós estudamos muito sobre os continentes, né? Então, isso aqui é muito fácil. É só olhar no mapa e identificar, tá, qual abaixo representa o continente destacado em cores distintas. Marca alternativa que corresponde à cor do continente africano no mapa. Gente, fácil, né? Então, olhando o mapa, ver quais são os continentes e marquem A, B, C ou D aí, qual que representa o continente africano. Pessoal, vou ficando por aqui. Na próxima semana a gente manda mais atividade para vocês. E tchau!